Antes de você girar a chave na porta para sair de casa hoje, ou antes mesmo de começar a responder às mensagens que já chegaram no seu celular, pare por um breve instante e respire fundo, pois existe uma blindagem espiritual que precisa ser ativada sobre a sua mente agora mesmo. E se você acordou sentindo um peso no peito ou uma ansiedade que nem sabe explicar direito, saiba que você não chegou a este vídeo por acaso, pois Deus viu o momento exato em que você abriu os olhos e percebeu a preocupação tentando roubar a sua paz antes mesmo do dia começar. E é por isso que ele te trouxe aqui para te lembrar que você não precisa enfrentar as batalhas de hoje com a sua própria força, porque a palavra de Deus, em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, nos traz uma promessa poderosa que diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E é exatamente essa paz que vamos buscar. Agora, não uma paz passageira, que depende de tudo dar certo ao seu redor, mas uma paz sobrenatural que guarda a sua mente, mesmo quando tudo parece incerto lá fora. Então, eu te convido agora a se desconectar da pressa e da urgência do relógio, apenas por alguns minutos, para que possamos orar juntos e selar a sua vida com a presença do Espírito Santo, pois sair de casa sem a direção de Deus é andar desprotegido, mas sair revestido por essa oração é garantir que nenhum mal e nenhuma seta de dúvida possa atingir os seus pensamentos durante este dia que se inicia. E eu quero que você sinta agora como se estivesse deixando os fardos pesados na entrada da porta, porque a partir de agora, neste momento de conexão divina, quem assume o controle da sua rota e dos seus caminhos é o Senhor. Então, prepare o seu coração, acalme a sua respiração e vamos juntos entrar na presença daquele que detém todo o poder. Senhor, meu Deus e Pai de infinita misericórdia, entramos agora na Tua santa presença, não pelos nossos méritos, mas pela graça do Senhor Jesus, que nos permite te chamar de Pai. E neste momento em que o dia ainda está começando, eu quero te agradecer pelo fôlego de vida, pois se abri os meus olhos, hoje é porque o Senhor tem um propósito para mim e a Tua misericórdia se renovou sobre a minha casa e sobre a minha família. Muito obrigado, Senhor, por ter guardado o nosso sono e por ter velado o nosso descanso enquanto éramos vulneráveis e não podíamos vigiar. Mas agora, Pai, diante das exigências deste novo dia, eu venho colocar o meu coração e principalmente a minha mente no Teu altar. Pois Tu sabes, Senhor, como os pensamentos tentam nos atropelar, antes mesmo de levantarmos da cama. Tu conheces as preocupações que tentam gritar mais alto que a Tua voz. E por isso eu te peço agora, com toda a sinceridade da minha alma, toma o controle dos meus pensamentos. Neste instante, eu decido entregar a Ti toda a ansiedade que tenta se instalar no meu peito. Eu entrego a Ti a pressa, o medo do futuro e as pendências que eu não posso resolver agora. E declaro que a minha mente é território do Espírito Santo e que nenhum pensamento de derrota ou de angústia terá permissão para criar raízes em mim hoje. Senhor, antes de eu colocar os pés para fora de casa, eu te peço que revistas a minha mente com o capacete da salvação, para que eu esteja protegido contra as más notícias, contra as palavras de desânimo que eu possa ouvir e contra a negatividade que o mundo tenta lançar sobre nós. Eu te peço, Pai, blinda as minhas emoções, para que eu não seja abalado pelas circunstâncias externas, mas que eu carregue dentro de mim a atmosfera do céu, onde quer que eu vá. E se por acaso eu enfrentar situações difíceis no trânsito, no trabalho ou em qualquer lugar que eu pise, que a Tua sabedoria seja a primeira a se manifestar em mim. Dá-me, Senhor, discernimento para saber quando falar e quando calar, e que as minhas palavras sejam temperadas com graça,
trazendo paz aos ambientes turbulentos. Eu te peço agora que a tua presença seja tão real em minha vida hoje, que quem olhar para mim possa ver o brilho da tua face e sentir que há algo diferente, que há uma paz que não vem deste mundo, mas que vem diretamente do teu trono. Por isso, Pai, eu abro mão da necessidade de controlar tudo e escolho confiar na tua soberania, sabendo que o Senhor já foi à minha frente, endireitando os caminhos tortos e quebrando as portas de bronze e... Eu creio que o Senhor já preparou as provisões que eu preciso para hoje, tanto as materiais, quanto as emocionais e espirituais. Então o Espírito Santo vem e enche cada espaço vazio do meu ser, onde havia medo, que haja agora coragem, onde havia dúvida, que haja agora fé inabalável, e onde havia agitação, que se estabeleça. Agora, a calmaria do teu mar de graça, eu recebo a tua força para enfrentar este dia, não como uma vítima das circunstâncias, mas como um filho amado e protegido pelo Deus Altíssimo, que nunca perde uma batalha e que jamais desampara os seus, e é nessa confiança que eu me firmo agora, sentindo o teu abraço acolhedor, me dizendo que tudo vai ficar bem e que eu posso seguir em frente, porque o Senhor está comigo. Agora, eu quero que você mantenha o seu coração aberto e receptivo para entender a profundidade do que a palavra de Deus tem para te entregar hoje através do livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Porque essa promessa não é apenas uma frase bonita de efeito para colocar em quadros na parede, mas é uma chave espiritual de sobrevivência para os dias difíceis em que vivemos, e para compreendermos o peso dessa palavra, precisamos lembrar que quando o apóstolo Paulo escreveu isso, ele não estava sentado em um palácio confortável, bebendo algo fresco e olhando para uma paisagem tranquila. Muito pelo contrário, ele estava preso, enfrentando perseguições e incertezas sobre o seu próprio futuro. Mas mesmo dentro de uma cela fria, ele tinha uma paz que o mundo lá fora não conseguia explicar, e é exatamente por isso que ele diz que a paz de Deus excede todo o entendimento humano, porque o nosso entendimento, a nossa lógica humana, funciona baseada em circunstâncias. Ou seja, se tudo vai bem, eu tenho paz se a conta bancária está cheia. Eu tenho paz se a saúde está perfeita. Eu tenho paz. Mas a paz que Deus está te oferecendo hoje, antes de você sair de casa, é uma paz que não precisa de motivos lógicos para existir. Ela é uma paz que flui de dentro para fora e não de fora para dentro. E talvez você esteja passando exatamente por um momento em que a lógica diz para você se desesperar. Talvez o cenário no seu trabalho esteja caótico, ou haja uma crise no seu casamento, ou até mesmo um diagnóstico médico que abalou as suas estruturas, e a voz da razão humana grita que você deveria estar ansioso, sem dormir e roendo as unhas de preocupação. Mas Deus te diz hoje que existe um nível de vida espiritual, onde a paz dele entra em cena justamente quando o nosso entendimento falha, pois a palavra original, que foi traduzida como guardará o vosso coração, vem de um termo militar que significa colocar uma sentinela ou um soldado de guarda na porta de uma cidade, protegendo contra invasores. Então, o que a Bíblia está dizendo na prática é que quando você ora e entrega suas ansiedades a Deus, a paz dele se posta como um soldado armado na porta da sua mente e na porta do seu coração. E esse soldado divino tem a missão de barrar os pensamentos tóxicos, impedindo que o medo, o pânico e o desespero invadam a sua alma. Então imagine agora, antes de você sair para a rua, que a paz de Deus está assumindo o posto de vigilância na sua mente. E quando vier aquela notícia ruim durante o dia, ou quando alguém falar algo que normalmente te tiraria do sério, a paz de Deus que está de guarda vai dizer:
Não, aqui não entra, porque essa mente pertence a Cristo, e esse coração é território do Espírito Santo. E é por isso que você precisa dessa oração da manhã, porque o mundo lá fora está o tempo todo tentando bombardear a sua mente com informações que geram medo e insegurança. E se sairmos sem essa cobertura espiritual, ficamos vulneráveis, como uma cidade sem muros, onde qualquer problema entra e faz estrago. Mas hoje você está tomando a decisão mais sábia que um cristão pode tomar, que é se revestir antes da batalha começar. E eu sei que muitas vezes a gente acorda já pensando na lista de problemas para resolver, e a sensação é de que estamos carregando o mundo nas costas. E essa sobrecarga mental é o que rouba a nossa energia e nos faz sentir cansados antes mesmo do meio-dia. Mas a reflexão de hoje é um convite para você trocar o entendimento pela confiança, porque tentar entender tudo é cansativo e muitas vezes frustrante, pois há coisas que não têm explicação agora e há situações que fogem completamente do nosso controle. Mas a fé é o descanso de saber que mesmo que eu não entenda o que está acontecendo, eu conheço aquele que está no controle de tudo, e ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Então, quando você cruzar a porta da sua casa hoje, não leve com você as dúvidas de ontem, nem o medo de amanhã. Leve apenas a certeza de que a paz de Deus está montando guarda sobre a sua vida, e essa paz vai te dar clareza para tomar decisões que você não conseguiria tomar se estivesse estressado. Essa paz vai te dar paciência para lidar com pessoas difíceis que cruzarem o seu caminho. E essa paz vai te dar um sono tranquilo quando a noite chegar. Porque você saberá que quem guarda a sua vida não dorme nem cochila. E talvez você tenha acordado hoje sentindo um aperto no peito, uma angústia sem nome que a psicologia pode chamar de ansiedade generalizada, mas que no mundo espiritual nós combatemos com a verdade da palavra. E a verdade é que você não é órfão e não está à deriva neste mundo. Você tem um pai que cuida dos lírios do campo e das aves do céu, e que se importa muito mais com você. Então, respire fundo agora e sinta esse peso saindo dos seus ombros. Porque não é sua responsabilidade carregar o universo e nem resolver todos os problemas do mundo em 24 horas. A sua única responsabilidade é confiar e obedecer, e o restante o Senhor fará, porque Ele é fiel para cumprir o que prometeu. E essa paz que excede o entendimento vai fazer com que as pessoas ao seu redor olhem para você e perguntem como você consegue ficar calmo no meio dessa tempestade. E a sua resposta será: não sou eu, é a paz de Deus que habita em mim. E essa paz é contagiante. Ela muda o ambiente, muda a atmosfera da sua casa e do seu trabalho. Então receba essa palavra como um alimento sólido para o seu espírito hoje. E não aceite negociar a sua paz por nada nem ninguém, porque ela foi comprada com alto preço pelo sangue de Jesus, e é um presente que o inimigo tenta roubar, mas que hoje você está segurando com firmeza através da oração e da vigilância, sabendo que a mente que se detém no Senhor é guardada em perfeita paz. Agora que o seu coração já foi aquietado pela verdade da palavra e o seu entendimento foi renovado, eu quero que você assuma a sua posição de autoridade espiritual, pois a oração não é apenas um pedido de socorro, mas é também um decreto de vitória. E por isso, nós vamos agora selar este momento com declarações proféticas que vão pavimentar o seu caminho antes mesmo de você sair de casa. Então, se você puder, repita essas palavras em voz alta, ou então repita com toda a força da sua alma dentro do seu coração, confirmando cada frase como uma sentença irrevogável sobre a sua vida.
Comece declarando agora que eu declaro em nome de Jesus, que hoje a minha mente é território exclusivo do Espírito Santo e nenhuma mentira do inimigo encontrará espaço para habitar nos meus pensamentos. Eu profetizo que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, está agora blindando a minha testa e guardando as minhas memórias e as minhas expectativas. E eu rejeito agora toda a semente de ansiedade que tentou ser plantada durante a noite e arranco pela raiz todo o medo do futuro, pois o meu futuro pertence a Deus, e Ele tem planos de paz e não de mal para mim. Eu declaro que ao sair de casa serei revestido pela armadura de Deus e que anjos poderosos em guerra receberam ordens a meu respeito para me guardar em todos os meus caminhos, para que eu não tropece em nenhuma pedra, e declaro que onde eu colocar a planta dos meus pés, ali será um lugar de bênção. E se houver ambientes carregados ou pessoas com más intenções, a luz de Cristo que brilha em mim dissipará todas as trevas sem que eu precise temer mal algum. Eu profetizo sobre o meu trabalho e sobre as minhas atividades de hoje, que as portas de bronze serão quebradas e os ferrolhos de ferro serão despedaçados, e aquilo que estava travado vai se soltar hoje pelo poder do nome de Jesus. Eu chamo à existência a sabedoria divina para resolver problemas complexos com simplicidade e declaro que terei favor diante dos homens e diante de Deus, e que a graça do Senhor me fará ser notado pelas razões certas, atraindo oportunidades que eu nem sequer imaginei. Eu levanto agora um muro de fogo ao redor da minha família e declaro que nenhuma seta de enfermidade, nenhum acidente e nenhuma violência chegará à nossa tenda, pois o sangue do Cordeiro é a marca que nos protege e nos separa. E eu determino que a minha boca será hoje um manancial de vida, que não sairá dos meus lábios nenhuma palavra de maldição ou de derrota, mas que eu profetizarei esperança, onde houver desespero e alegria, onde houver tristeza. Eu declaro que sou cabeça e não cauda, que estarei por cima e não por baixo, e que a provisão do Senhor me alcançará de maneiras sobrenaturais, suprindo não apenas o que eu preciso, mas me dando condições de abençoar outras vidas. Eu ordeno que saiam agora da minha mente toda a confusão mental, toda a paralisia e todo o sentimento de insuficiência, e recebo agora a mente de Cristo cheia de clareza, criatividade e propósito, e profetizo que o dia de hoje não será apenas mais um dia comum, mas será um dia de milagres diários, de livramentos invisíveis e de conexões divinas. Eu tomo posse da alegria do Senhor, que é a minha força, e decido que nada nem ninguém terá o poder de roubar a minha paz. Hoje, pois ela não vem das circunstâncias, mas vem do trono da graça, eu declaro que sou amado, sou escolhido, sou perdoado e sou capacitado para vencer qualquer desafio que se levantar contra mim. E quando eu voltar para casa no final deste dia, eu voltarei com testemunhos de vitória, trazendo os meus feixes com alegria e celebrando a fidelidade daquele que nunca falha. Eu selo essas palavras no mundo espiritual e creio que elas já estão gerando frutos e que o ambiente ao meu redor já começou a mudar, porque a palavra de Deus não volta vazia, e eu me levanto agora com coragem, com ânimo e com a certeza absoluta de que Deus está comigo como um poderoso guerreiro. Assim como nós iniciamos este momento clamando pela presença do Espírito Santo, nós vamos agora encerrar, não para nos despedirmos de Deus, mas para levarmos essa presença conosco para onde quer que formos, sabendo que a oração não é um evento isolado, mas é o combustível que mantém a nossa lâmpada acesa durante todo o dia. E eu quero que você saia deste vídeo com a certeza absoluta de que não caminha sozinho, pois o mesmo Deus que te ouviu no silêncio do seu quarto é o Deus que vai te acompanhar no
barulho da rua e nas exigências da sua rotina, mantenha essa chama acesa dentro de você. E sempre que sentir que a paz está querendo escapar ou que o barulho do mundo está ficando alto demais, lembre-se de voltar para esse lugar de refúgio, pois a porta da graça está sempre aberta para você. E antes de você ir, eu quero te pedir um ato profético de fé para selar tudo o que oramos aqui. Hoje, escreva aqui embaixo nos comentários a frase "A paz de Deus guarda a minha mente", ou coloque apenas o seu nome e o nome da sua família, porque eu tenho o compromisso de ler e apresentar cada nome em oração. E acredito que quando escrevemos, estamos materializando a nossa fé diante de todos. E se você sentiu que essa oração tocou o seu coração e aliviou o peso que você estava sentindo, não guarde essa bênção apenas para você, mas compartilhe este vídeo agora mesmo com alguém que você sabe que anda ansioso, preocupado ou precisando de uma palavra de ânimo, pois talvez você seja a resposta de oração na vida dessa pessoa hoje, enviando esse link como um presente de paz. E lembre-se que todos os dias nós temos um encontro marcado aqui no canal. Oração que acalma, para começarmos o dia blindados e fortalecidos. Então, já deixe o seu coração preparado para voltar amanhã, pois a constância na oração é o segredo de uma vida vitoriosa. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vá, tranquilo, vá na força do Senhor e tenha um dia abençoado e produtivo sob a proteção do Altíssimo. Fique na paz de Deus e até o nosso próximo encontro.